Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você assiste mais esse estudo, né? Nós hoje vamos iniciar o estudo sobre a epístola aos Tessalonicenses. São duas epístolas, tá? Porém, claro, vamos começar pela primeira. Primeira epístola aos Tessalonicenses, tá? Então nós estaremos tratando desse estudo, não apenas esta segunda-feira, mas várias segundas-feiras, porque vamos falar sobre as duas cartas aos Tessalonicenses. É importante nós falarmos o seguinte, que nós estamos seguindo uma linha cronológica das cartas do apóstolo Paulo. Porque na Bíblia elas não estão colocadas em ordem cronológica. Primeira, segunda, terceira, quarta, não. Ali na Bíblia elas estão de forma diferente. Então, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu foi a de Gálatas. E nós já tivemos esse estudo, não sei se fizemos em 6 ou 7 segundas-feiras. Inclusive, você que ainda não assistiu, você pode depois assistir, porque está aí no canal. Então, nós vamos seguir uma ordem cronológica, ou seja, a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo foi Gálatas e depois Tessalonicenses 1 e 2. E é o que nós estaremos estudando a partir de hoje. Eu vou fazer um resumo, contar um pouquinho da história dessa cidade, né, Tessalônica, mas antes eu quero pedir a você que dê o seu like no vídeo, é muito importante, que você também se inscreva no canal, caso você não seja um inscrito no canal. E por favor, se você puder, se você tem condições, se torne aí um membro do canal, tá? Você pode clicar aí no botão Seja Membro, o YouTube vai conduzindo você e você se torna um membro do canal. Tem uns valores aí para você se tornar um membro do canal. Então é importante, se você acredita que o que nós estamos fazendo é sério, é importante levar o Evangelho da Graça, você quer nos apoiar, o que nós temos para os membros do canal? Quando nós... agora eu tenho colocado algumas fotos lá, fotos exclusivas, mas quando nós chegarmos a 100 membros, eu vou começar a colocar também alguns vídeos de pontos turísticos para os membros. Quando nós chegarmos a 200 membros, eu vou fazer lives somente para os membros. Nós vamos marcar. Isso não quer dizer que vamos deixar aqui de fazer aquilo que nós já fazemos, que são os estudos, são os vídeos, por exemplo, a igreja em casa. Isso vai continuar normalmente. O que eu vou fazer para os membros é um acréscimo, tá? Uma coisa a mais para eles, justamente como forma de agradecimento por eles se tornarem aqui membros do canal. Quando nós chegarmos a 300 membros, então eu vou começar a fazer vídeos onde eu vou emitir algumas opiniões minhas, tá? Opiniões minhas, não é o que a Bíblia diz, mas minhas opiniões sobre, por exemplo, o aborto, embora possamos ter algum respaldo na Bíblia, mas, por exemplo, sobre casamento, sobre o sexo antes do casamento, sobre doação de sangue, doação de órgãos, sobre, por exemplo, política. O que eu penso a respeito dessas coisas? Eu vou colocar lá exclusivamente para os membros. E quando nós chegarmos a 1000 membros, eu vou começar a fazer algumas viagens missionárias para levar esse Evangelho da Graça. Então, eu conto com você que acredita e você que tem condições. Eu sei que existem pessoas que dizem assim, olha, puxa vida, eu queria tanto ser membro aqui do canal, queria tanto ajudar, mas eu não tenho condições. Meu irmão, minha irmã, eu entendo perfeitamente a sua situação.
sei que a situação é difícil, muitos estão em dificuldades, porém não se preocupe com isso, não fique triste, não fique não. E aquelas pessoas que tiverem condições, então, que elas façam, né, se elas assim também desejarem. Bom, eu vou falar um pouquinho a respeito tem um texto aqui, para você conhecer um pouquinho a respeito dessa cidade Tessalônica, que o apóstolo Paulo, ele foi lá, né, numa viagem missionária, em uma de suas viagens missionárias, ele foi a Tessalônica. Então eu vou ler aqui um texto que fala um pouquinho a respeito da cidade, para você ter uma ideia. Tessalônica era a capital da província romana da Macedônia, situada ao noroeste da Tessália, no Golfo Termaico, né? Acredito que seja, Termaico. Foi a primeira cidade da Europa evangelizada. Então foi a primeira cidade da Europa que o apóstolo, ou seja, que foi evangelizada, né? Sua fundação ocorreu no quarto século antes de Cristo. A Importânica cresceu, quer dizer, a Importânica cresceu rapidamente devido à posição geográfica. Era uma cidade portuária, né? Então fazia muita importação, exportação, enfim. Também ligado aos mares Egeu e Adriático. Já no ano 42 a.C., era considerada uma das cidades livres no Império Romano, sendo governada por um procônsul romano. Na cidade existia importante colônia judaica que se dedicava ao comércio, que era facilitado pelo porto, né? Então, os judeus já sempre envolvidos com comércio, eles gostam, né? Nela também, devido ao intercâmbio de mercadorias, chegavam com os navios muitos estrangeiros. Era a passagem obrigatória nas vias entre Roma e Bizâncio. Além do caminho marítimo, passava por ela a via Egnátia, contornado o mar Adriático desde Roma ao Dirráquio, terminando em Bizâncio, com passagem em Tessalônica. A fundação da cidade remonta ao ano de 315 a.C., por Cassandro, um dos cunhados de Alexandre o Magno. O Magno era o Alexandre Grande, né? Não sei se você já viu o filme do Alexandre Grande. O nome que foi dado à cidade de Tessalônica foi uma homenagem à irmã do imperador Alexandre. Rapidamente ganhou importância na região e já no ano de 146 recebe a condição de capital da província romana da Macedônia, exercendo governo sobre a Grécia, a Caia e Epiro, a Trácia e a Dalmácia. Devido às habilidades militares de seus habitantes, os romanos delegaram a eles o controle da Grécia e os favoreceu com a construção da Via Egnátia. O imperador Augusto delegou mais poderes políticos à cidade, passando a ter um senado, uma assembleia popular e seus magistrados. Devido à situação portuária, existiam constantes conflitos com a classe trabalhadora, existindo muitos desempregados. Paulo, quando chegou a Tessalônica, encontrou este ambiente adverso. Aliás, antes de entrarmos em Tessalônica, em Tessalonicenses, no estudo sobre Tessalonicenses, nós vamos a Atos dos Apóstolos, porque por que nós falamos que Atos dos Apóstolos também é um livro histórico? Porque conta a história, né? Conta a história dos apóstolos. E aqui, no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar Paulo
E aí, Paulo e Silas em Tessalônica. E você depois vai saber quem é na verdade, Silas, porque ele está lá também na carta de Tessalônica, ou aos Tessalonicenses. Então, em Atos capítulo 17, diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Então, lembra que nós falamos ali no texto que haviam muitos judeus nessa cidade. Então, Paulo foi diretamente à sinagoga. Sinagoga era um lugar de evangelização. Eles não iam, Jesus não ia às sinagogas, Paulo não ia à sinagoga para aprender, por exemplo, sobre a lei. Eles sabiam sobre a lei. Mas eles iam mesmo com o intuito de evangelizar, de falar do evangelho. Jesus anunciando o evangelho do reino e Paulo anunciando o evangelho da graça. Então, eles iam por isso. Eles não iam à sinagoga para, com outro objetivo. O objetivo principal, se existia outro, ou se existiam outros, o principal era evangelizar, falar do amor de Jesus, falar da ressurreição, falar da cruz, tá? Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Olha só o que Paulo fazia. Arrazoava com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia a ele: é o Cristo, Jesus, quem eu vos anuncio. Então eles iam às sinagogas para anunciar a Jesus. Os judeus, eles não aceitavam Jesus. A maioria não aceitava. Alguns aceitaram, mas a maioria não aceitava. Principalmente o fato de Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Isso para eles era um verdadeiro escândalo. Então, alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, olha só, os judeus movidos de invejas, por quê? Porque Paulo anunciou a palavra, anunciou o evangelho, anunciou Cristo ressuscitado, anunciou a graça e os olhos se abriram, os corações foram tocados, porque é assim que acontece, você prega a palavra, o evangelho da graça, e a mensagem, ela chega lá naquela semente que já está dentro da pessoa, porque ela já é uma escolhida. Aí é como se fosse uma água a regar aquela semente. E aí a pessoa, ela passa a querer. Mas esse querer não é dela. Esse querer foi daquela semente que está dentro dela e foi regada. Porque quem coloca em nós tanto querer como realizar é o próprio Deus. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, porque existem pessoas assim, não, é o querer da pessoa, a pessoa tem que querer. Ora, mas está escrito que é Deus quem coloca em nós tanto o querer como o realizar. O querer ser dele, o querer dar vida para ele, o querer se entregar a ele, o querer fazer as coisas certas, é ele mesmo quem coloca dentro de nós. Aliás, já colocou. Por isso que você, por mais que aconteçam lutas, dificuldades, você não sai do caminho. Você não deixa, você não o abandona. Jamais o fará. Jamais o fará. Então, continua. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, eles foram lá na malandragem, eles foram lá nos malandros, fizeram uma aliança com os malandros. Olha que coisa, hein?
Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson. Eles foram na casa de Jasson, certamente buscar Paulo e Silas, né? Mas não acharam eles lá. Então, porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Falando que Paulo e Silas, que estavam transtornando o mundo. Meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Essa palavra mundo, ela, naquela época, ela tinha um sentido que era o mundo habitável. Era o mundo que eles conheciam, habitado. O mundo não habitável, mas o mundo habitado. O mundo que já estava habitado. E na concepção deles, eles não sabiam o que estavam acontecendo em lugares distantes. Então, na concepção deles, mundo era o que significava o Império Romano. O Império Romano era o mundo. Era o mundo. Eles não tinham noção de Brasil. Eles não tinham noção de nada disso. A noção deles era essa. O mundo deles era aquilo ali. Então, isso, quando você entende isso, você vai entender muitas coisas sobre profecias, sobre escatologia, você vai entender muita coisa. Eu não vou entrar nesse assunto. Quem sabe um dia esses assuntos serão assuntos que nós vamos tratar com os membros, mas não vou tratar aqui hoje. Mas já tenho coisas dentro de mim, já tenho buscado algum entendimento a respeito disso. Então, eles disseram que eles estão alvoroçando o mundo, né? Então, veja só, é o que eles dizem aqui, transtornando o mundo, chegaram também aqui. Que mundo era esse? Era um mundo habitado, os quais Jasson hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jasson e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Não soltaram de graça, não, teve uma fiança. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Então, eles devem ter escondido Paulo. Então, quando Paulo chega em Tessalônica, o ambiente não era favorável. Não era um ambiente favorável, não. Era um ambiente bem conturbado. Então, vamos lá, a primeira carta aos Tessalonicenses. Veja bem, eu vou fazer como sempre eu faço, tá bom, irmãos? Eu vou ler em duas versões, tá? Eu vou ler na Bíblia. Primeiro eu vou ler na Bíblia, que é a revista não, é a traduzida em português por João Ferreira de Almeida. E depois vamos para a Bíblia Viva. Então, eu vou ler primeiro aqui, não vou fazer muitos comentários aqui agora, vou deixar os comentários para depois. Tá? São apenas 10 versículos, o primeiro capítulo, que diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Então, veja só, meu irmão e minha irmã. Aqui o apóstolo Paulo, nós já sabemos que ele é o escritor de Tessalonicenses. Mas ele cita Silvano e Timóteo. Quem era Silvano? Silvano é Silas. Tá? É o mesmo Silas. Só que Silvano é em romano,
né? E Silas no grego. Então é o mesmo nome, Silas. Então veja que o apóstolo Paulo aqui, eu acredito até que numa situação assim de, sabendo que eles tinham lá ido evangelizar com ele, tinham ido lá, passaram pelas dificuldades com ele, principalmente Silas, e Timóteo também passava muitas dificuldades com Paulo. Então Paulo faz a questão de dizer que a carta não é só dele, a carta também vai como, como se fosse o autor da carta, ou os autores da carta, ou como se fosse aqueles que remeteram a carta, Paulo, Silvano e Timóteo. Você sabia que Paulo quer dizer pequeno? Sim, Paulo quer dizer pequeno. É como se você tivesse dito assim, Alfredo Pequeno. É isso mesmo, pequeno. E graças a Deus por isso. Então, Paulo quer dizer isso, pequeno. E quem eram os destinatários da carta? Ele vai dizer Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Quer dizer, a igreja de pessoas. A igreja não era de Tessalônica, mas a igreja dos Tessalonicenses, porque igreja somos nós. Eu sei que existem muitas pessoas que, pela força do hábito e até mesmo pela uma força de expressão, continuam dizendo, eu vou à igreja, o fulano não frequenta uma igreja. Meu irmão, minha irmã, nós deveríamos nos vigiar, nos policiar mais sobre isso, para que as pessoas comecem a entender que igreja somos nós. Então temos que começar a dizer, olha, fulano foi ao templo, fulano foi a uma denominação, até templo, né? Pode ser que templo tudo bem, da passa, lá, fulano foi ao templo, templo pode ser templo de vários deuses, um templo é um templo, mas nós também somos o templo do Espírito Santo. Mas igreja são pessoas. Igreja não é um edifício, igreja não são paredes. Igreja são pessoas, tá? E lá na cruz do Calvário que foi que nasceu a igreja. Não foi lá que a parede da separação ela foi derrubada e que de dois povos, né, ele fez um só, é o que está escrito. Então ali não existe, passou a não existir mais um povo exclusivo, como eram os judeus, mas agora uma igreja formada por pessoas do mundo inteiro, ali na carne dele. Por isso que a igreja é chamada de corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Foi ali no corpo dele que nasceu ali com o derramamento do sangue, com aquele sacrifício lá na cruz. A igreja nasceu assim, dessa forma, dessa maneira. Tá? Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. A fé, ela não pode ser uma fé sem obras. A fé, ela tem que ser uma fé operante, tanto na prática da palavra, como também no amor ao próximo, principalmente no amor ao próximo. Sabe, meu irmão, minha irmã, o que mais nós vemos na Bíblia, tanto no Antigo Pacto como no Novo Pacto, é a preocupação do Pai, é a preocupação do Criador com os necessitados, com os pobres, com as viúvas, com os órfãos, com os estrangeiros, com aqueles que tinham necessidade. Por quê? Eu creio que Deus até permite que nós tenhamos acesso, ou essas pessoas tenham acesso a nós, para que nós venhamos demonstrar esse amor que está dentro de nós.
para não ficarmos apenas em palavras. Então, essa igreja era uma igreja que tinha uma fé operante. Da abnegação do vosso amor, quer dizer, o amor que eles tinham, né? Da abnegação e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. O apóstolo Paulo diz, vocês são eleitos. E porque são eleitos, têm boas obras. Porque são eleitos, têm firmeza. Porque são eleitos, têm graça e paz. Sabe por que graça e paz? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é como se fosse a raiz da salvação. E a paz que o nosso espírito tem com a salvação é justamente essa paz proporcionada pela graça. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. E a eleição, o apóstolo Paulo fala, vocês são eleitos, né? Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e de nosso Senhor. Por que imitadores primeiro deles e depois do nosso Senhor? Porque veja bem, meu irmão, minha irmã, você já viu Deus? Não, você nunca viu Deus. Eu nunca vi Deus, mas eu vejo uma pessoa que é de Deus. Como que você vê uma pessoa que é de Deus? Pelas atitudes dela, pelas obras dela. Você vê que ela é de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está querendo dizer o seguinte: o mundo, quer dizer, força de expressão, mas as pessoas, elas para verem Deus, elas têm que ver primeiro em nós. Ou seja, para elas chegarem a Deus, elas têm que primeiro ver Deus em nós. Como? Através das nossas atitudes. Principalmente quando se diz respeito ao amor ao próximo. Por exemplo, nós fizemos agora uma ação, posso assim dizer, solidária, para conseguir uma bicicleta de carga para o nosso irmão lá em Pernambuco. E graças a Deus as pessoas estão ajudando, estão colaborando, e essa semana nós vamos conseguir essa bicicleta para ele. Vamos conseguir. E eu já estou pensando numa ação para o mês que vem, pelo menos uma por mês. Então se prepara, meu irmão, minha irmã, para que você possa nos ajudar sempre numa dessas ações, que eu tenho certeza que vai ter a direção do Espírito. E nós vamos, no mês que vem, falar para vocês. Nós estamos em julho, no mês de agosto. Nós vamos falar para você a respeito dessa ação que o Espírito Santo já tem falado comigo, que é para me fazer, uma vez por mês, uma ação solidária, uma ação aqui para ajudar o próximo, para ajudar o necessitado. Para que nós tenhamos uma fé operante. Para que não fiquemos apenas em palavras, tá bom? Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra. Aqui é um ponto importante. Tendo recebido a palavra. Qual era a pregação do apóstolo Paulo? A palavra. O apóstolo Paulo, ele não distribuía elementos, ele dava a palavra. Essa igreja, ela foi edificada na palavra. Ela não foi edificada em elementos, ela foi edificada na palavra.
Porque é a palavra que vai fazer aquele efeito que nós falamos, da semente germinar, da semente brotar. E nascer dentro da pessoa, então, esse desejo, esse querer de se entregar a Cristo. É a palavra. É a palavra que faz isso. Tanto é verdade que o próprio sistema religioso, os judaizantes, sabem disso, porque primeiro eles pregam e depois eles dizem: quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Ora, mas quem fez o trabalho foi a palavra dentro da pessoa. Por isso que a pessoa se levanta e vai. Mas não é necessário fazer isso. Não está escrito na Bíblia para fazer isso. O apóstolo Paulo não falava isso, não fazia isso. Ele dava a palavra. E é isso que temos que fazer. Levar a palavra. Você está aqui para ouvir a palavra. A palavra, o que está escrito. Porque é a palavra que transforma. E qual palavra? A palavra da cruz. Que Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele morreu pelos nossos pecados, para ser o nosso substituto. E ressuscitou ao terceiro dia. É a mensagem da cruz. Não é a história do Antigo Testamento. Isso não é a palavra que transforma, que gera. São histórias do povo de Israel. Tem algum ensinamento que você pode tirar? Tem. Mas você não vai converter ninguém falando a respeito de Davi. Você não vai fazer, por exemplo, que essa semente germine falando de Elias. Não. Você vai fazer com que isso aconteça, fazer força de expressão, mas o Espírito Santo vai usar a palavra da cruz. O que aconteceu lá na cruz? Bom, vamos lá. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Caia. Olha, esses cristãos aqui de Tessalônica, os tessalonicenses, eles foram tão edificados na palavra que eles se tornaram um modelo. Um modelo. Que coisa! Um modelo para outros, para outras comunidades, tornaram como modelo. E é interessante que o apóstolo Paulo diz assim: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia. Quer dizer, eles receberam a palavra, serviram de modelo, e isso fez com que eles também levassem a palavra em outros lugares, repercutiu em outros lugares. Que coisa! Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. O apóstolo Paulo: olha, eu não tenho nada que falar de vocês. Vocês são demais. São demais. Puxa vida. A gente fica tão feliz quando eu imagino o apóstolo Paulo, a felicidade dele com essa igreja, ou com essas pessoas de Tessalônica, os tessalonicenses. Deve ter ficado muito feliz. E principalmente o pai. Porque nós ficamos felizes quando a gente lê comentários, pessoas entendendo a palavra. Quando nós fazemos aqui uma campanha, quer dizer, uma ação solidária, olha, um irmão está precisando de ajuda, vamos fazer isso aqui, e aí as pessoas mandam mensagem dizendo: olha, irmão Alfredo, quero ajudar, quero participar. Puxa vida, a gente fica tão feliz, porque nós não estamos aqui usando de subterfúgios, não estão pedindo para nós não estamos fazendo campanha, nós estamos fazendo
sabe, falando de dízimo, nada. A ajuda que eu peço a você se tornar um membro do canal, você dar o seu like. Claro que se eu tiver alguma necessidade, eu não tenho vergonha nenhuma em chegar aqui e pedir. E como eu também, se alguém necessita de alguma coisa, precisar e tiver ao nosso alcance, vamos fazer também. Mas ele diz que essa igreja, ou quer dizer, essa comunidade se tornou um modelo, né? Um modelo. E ele diz, eu não tenho... a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então, Paulo deu a palavra, eles largaram os ídolos, eles se converteram. Se converter é diferente de regenerar-se, nascer de novo, ser regenerado, nascer de novo. O nascer de novo, nascer de Deus, não depende de você, não depende de ninguém, a não ser do próprio Pai. É como nascer de uma criança, é uma mudança, uma transformação que acontece no seu interior, onde você não tem participação, é como nascer. Por isso diz, nascer de Deus. Você, quando nasceu da sua mãe, você não teve participação nenhuma, você simplesmente nasceu, tá? Quem teve participação foi seu pai e sua mãe. Aqui também, no caso, por exemplo, de Maria, você veja que não teve a participação do homem, teve a participação só do pai, que gerou dentro dela o filho. O Espírito Santo gerou dentro dela o filho. Já a conversão é diferente, é algo exterior. É algo exterior. Né? A conversão é algo que as pessoas veem. Quando você muda de direção. Não, eu fazia isso, agora eu não vou fazer. Ou eu não fazia, agora eu vou fazer. Então, é algo no seu exterior. Vou continuar. Aliás, o versículo 10. E para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Quer dizer, a ira vindoura. Ele poderia estar falando aqui também a respeito da destruição de Jerusalém. Olha, nós vamos agora para a Bíblia Viva, para ver se temos aqui mais comentários a fazer. 1 Tessalonicenses, agora na Bíblia Viva. Paulo, Silas e Timóteo. A igreja de Tessalônica, aqui já fala a igreja de Tessalônica, eu prefiro mais aquela ali, nesse caso, a igreja dos Tessalonicenses, quer dizer, de pessoas. E vocês que pertencem a Deus, o Pai e ao nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam com vocês. Então, falando a respeito da graça que gera paz. Porque a graça, ela é, podemos assim dizer, a fonte. E a paz é aquele rio que jorra, né, dessa fonte. Sempre damos graças a Deus por vocês e oramos constantemente por vocês. Bom, nós temos feito isso também, nós temos uma linha de transmissão, inclusive mudei o nome da linha de transmissão, agora é Igreja em Casa, é o nome da linha de transmissão. Se você quiser participar dessa linha de transmissão, você nos envia um WhatsApp dizendo, quero participar da linha de transmissão. Eu vou pedir ao irmão, e eu vou colocar também aí no chat, como mensagem fixa, o nosso WhatsApp, tá bom? Então, eu preciso que você me adicione,
no WhatsApp. E aí você manda e nós vamos colocar você lá nessa linha de transmissão e todos os dias eu mando uma oração. Por exemplo, hoje eu já mandei uma oração. É bem provável que hoje eu ainda vou mandar uma outra oração para essas pessoas que estão ali na linha de transmissão. Sempre damos graças a Deus por vocês e oramos constantemente por vocês. Quando falamos com o nosso Deus e Pai a respeito de vocês, nunca nos esquecemos do trabalho que resulta da fé. Tá vendo? A fé, ela faz a pessoa agir, tomar uma atitude em relação à sua mudança, é claro, e em relação ao seu próximo, em relação ao seu semelhante. Do esforço motivado pelo amor. O esforço motivado pelo amor. Isso aqui eu achei interessante já. O esforço motivado pelo amor. Não é um esforço motivado pela ganância. Não é um esforço motivado por um interesse escuso. Não é um esforço com dolo, não. É um esforço baseado no amor. Não, por exemplo, eu me esforço várias vezes por gravar vídeos, por fazer lives, por estudar, para passar algo para você, mas é um esforço movido por amor. Tanto é que isso me dá prazer. Tanto é que eu gosto disso. Me dá prazer. É um refrigério na minha alma. Você sabe que eu fico às vezes assim durante o dia trabalhando e tal, mas com aquela vontade logo de gravar um vídeo, de ir lá gravar um vídeo, passar uma mensagem para você. Porque no fundo, esse é o meu desejo, de estar sempre falando da palavra, sempre levando a palavra, conversando com um, conversando com o outro, a respeito da palavra. Isso que me traz gozo à alma, satisfação, feliz da vida quando faço isso. Então é um esforço motivado pelo amor e da perseverança que vem da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Não é aquela perseverança também, eu vou sofrendo aqui e tal, não. Perseverança que produz esperança, que vem da esperança, aquela esperança. Puxa vida, nós um dia vamos estar com o Pai. Tem tanta certeza disso, tem tanta convicção disso, tanta paz que isso gera dentro de nós, não é verdade? É uma coisa que você espera com paz, com paciência. Sabemos que Deus escolheu vocês, irmãos, muito amados de Deus. Eu sei que você é um escolhido de Deus. Eu sei que você é uma escolhida de Deus. Eu sei, eu tenho certeza disso. Tenho absoluta convicção disso. E porque você é um escolhido de Deus, você tem esse desejo de agradá-lo. E mais, você se agrada dele. Você se agrada de ouvir a palavra. Você se agrada de falar com o Pai. Você se agrada dessa comunhão com Ele. Que coisa linda. Porque quando levamos o Evangelho a vocês, ele não lhes pareceu mera tagarelice, sem sentido. Mas vocês escutaram com grande interesse. Escutaram com interesse. Porque quando a pessoa é escolhida, meu irmão, minha irmã, ela escuta com interesse. Por isso Jesus disse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Que ouvidos é esse? É ouvido também do Espírito, não é ouvido, não. O Espírito que está lá dentro da pessoa ouve. Porque Espírito se comunica com Espírito. Por isso Jesus disse,
que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Porque é o Espírito que vai falar. A palavra. Espírito e vida é a palavra. E aí, o Espírito ouve, que é aquela semente que está lá dentro. O Espírito é como se fosse assim, o Espírito que está dentro dela, adormecido, ele... Palavra. É a palavra. É a palavra do Pai. Desperta. E aí, a pessoa passa a querer. Passa a desejar. Você é um escolhido. Você é uma escolhida de Deus. Por isso você tem o interesse na palavra. Por isso você não está mais em busca de campanhas, de objetos. Não. Você agora busca a palavra. A palavra. Quem é escolhido busca a palavra com interesse. Porque o ouvido não é o ouvido, não é essa orelha aqui, ó. Não. É do Espírito. Do Espírito. Porque quando o que nós lhes contamos produziu um resultado poderoso em vocês, pois o Espírito Santo lhes deu a profunda e plena certeza de que o que nós dizíamos era verdade. Tá vendo? É o Espírito que testifica com o nosso espírito. Meu irmão, minha irmã, eu tenho convicção do que o que eu falo é de Deus, é do Espírito. E eu não fico muito preocupado se a pessoa vai aceitar ou não. Eu tenho convicção que aquilo que eu estou falando é de Deus, é pelo Espírito. E as pessoas que também elas são escolhidas, porque eu creio que eu sou, quando elas ouvirem a palavra, porque eu não estou falando nada que não seja a palavra, elas serão despertadas dentro delas. O Espírito Santo produziu, lhes deu a profunda e plena certeza de que o que nós dizíamos era verdadeiro. E vocês sabem como as nossas próprias vidas foram para vocês uma prova a mais da veracidade da nossa mensagem. E assim, vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor, porque vocês receberam nossas mensagens com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar das provações e sofrimentos que isso lhes acarretou. Veja que a palavra que Paulo deu para eles estavam tão edificados que mesmo em meio às lutas, em meio aos problemas, às provações, eles permaneceram firmes. Porque foi a palavra. Hoje em dia muito se fala de evangelho da prosperidade, confissão positiva. E por que muitas pessoas se decepcionam com Deus? Porque muitos se revoltam com Deus. Porque foi passado para elas o seguinte: olha, você vai vir, vai fazer uma corrente, uma campanha, isso, aquilo, outro, e sua vida vai mudar. Você vai ter casa, você vai ter carro, você vai ter isso, você vai ter aquilo. E quando isso não acontece na vida da pessoa, ela fica decepcionada. Ah, Deus me enganou. Onde estão, Senhor, as suas promessas? Diz ela. Mas que promessas?
Quais promessas? Porque as promessas de possuir a terra era para Israel. E era a terra lá, na Palestina. Para nós, a promessa é da vida eterna, da salvação. Essa é a promessa. Por isso que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Ah, mas eu quero prosperar. Então, meu irmão, minha irmã, você quer? Muitos querem. Eu quero ter isso, quero ter aquilo. Tudo bem. Trabalhe, se qualifique, economize. Claro que Deus pode lhe dar uma ideia para que você implante alguma coisa. Não estou dizendo que não possa acontecer isso. Mas então peça sabedoria. Então peça direção. Não peça riquezas. Não peça bens materiais. Peça sabedoria, peça saúde. Ó Deus, dá-me saúde para trabalhar. Isso sim. É salutar. Ele diz mais. E vocês sabem como as nossas próprias vidas foram para vocês uma prova mais da veracidade da nossa mensagem. E assim vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Porque vocês receberam nossas mensagens com alegria, que vem do Espírito Santo, apesar das provações e sofrimentos que lhes acarretou. Desta forma, vocês mesmos se tornaram um exemplo para todos os outros cristãos da Macedônia e da Acácia. Às vezes Deus permite que coisas aconteçam, que a gente não entende. E dependendo das nossas atitudes, nós vamos ser exemplos para o bem ou exemplos para o mal. Podemos ser exemplos para o bem. Quando em meio às lutas, quando em meio às dificuldades, nós permanecemos, glorificamos a Deus. Quando agimos dessa forma, dessa maneira. E agora a palavra do Senhor se espalhou de vocês aos outros por toda parte, e não somente aos fiéis da Macedônia e da Acaia, pois por toda parte que vamos encontramos gente que nos fala da fé que vocês têm em Deus. O apóstolo Paulo devia estar muito feliz mesmo com esses cristãos de Tessalônica, os tessalonicenses, porque aonde ele ia as pessoas falavam bem a respeito deles, dizendo, olha, puxa vida, a fé deles, que coisa, né? E é assim que devemos fazer, meu irmão, minha irmã. Sermos exemplo de fé. Não é exemplo de perfeição, exemplo de moralidade, não, mas de fé, de amor ao próximo, de paciência, de perseverança, de amor a Deus, de amor às coisas de Deus. Vamos terminar aqui. Ele diz assim, não necessitamos contar a eles sobre essa fé, porque eles é que estão sempre nos falando da excelente acolhida que vocês nos deram. E como se voltaram dos ídolos para Deus, de tal maneira que agora só o Deus vivo e verdadeiro é o Senhor de vocês. E contam como vocês estão aguardando o seu Filho voltar do céu, Jesus, aquele que Deus ressuscitou dos mortos, que é o único que nos pode salvar da ira que está para vir. A ira que está para vir. Então, meu irmão e minha irmã, veja só, nós estamos estudando essa carta que o apóstolo escreveu, o apóstolo Paulo escreveu lá pelo ano 50, por aí, depois de Cristo, né? Ele escreveu essa carta. Então essa carta já tem quase 2000 anos. Quase 2000 anos. E essa carta fala de cristãos que eram exemplo.
no amor, na fé, na perseverança, que era um exemplo para outras pessoas e faziam com que outras pessoas se despertassem também para querer conhecer o Evangelho. Eu, hoje mesmo, recebi uma mensagem de um irmão perguntando se eu tinha pretensão de abrir um ministério, diz ele. Eu não abri um ministério, não. Eu entendi que ele quis dizer com isso é abrir uma instituição. Não, não, não. Não existe nenhuma intenção e isso já está ultrapassado. A minha intenção hoje, se eu posso dizer que há um ministério, o ministério que existe é o ministério da graça, do amor ao próximo, da reconciliação, do perdão, da paz. É o ministério do fruto do Espírito, da longanimidade, da benignidade, da fidelidade, da mansidão, do domínio próprio. É o ministério da liberdade. Por exemplo, se um dia Deus me der essa condição e esse privilégio, porque vai ser um privilégio para mim, ir em outros lugares e reunir alguns irmãos e ali falar do Evangelho, eu vou fazer isso. Eu vou fazer. E essas pessoas serão cuidadas por quem? O Espírito Santo vai cuidar delas. E elas continuarão aqui conosco pela internet. Hoje em dia, a maioria das pessoas tem acesso à internet. Nós temos a igreja em casa, aos domingos, às quartas-feiras, temos os estudos aqui às segundas-feiras, temos orado na linha de transmissão, tem a irmã Delmira que canta também na igreja em casa. Então, o que nós precisamos agora é colocar em prática esse amor que está dentro de nós, sabe? Esse amor que está dentro de nós. Aquela paixão que hoje nós temos por Jesus, aquela paixão que hoje nós temos pelas pessoas, principalmente por aquelas que são mais necessitadas, aquelas pessoas que mais necessitam. E eu gostaria muito de contar com você, meu irmão, minha irmã, para essas ações de solidariedade. Eu estava pensando nos idosos, que deram a vida por filhos, por netos, gerações que estão chegando ao fim. E muitas vezes os idosos são abandonados, não são respeitados. E muitas vezes nos esquecemos que ficar idoso é o caminho de todos nós. Se nós não partirmos desse mundo, nós vamos ficar também, ficaremos idosos. Já pensou nisso, meu irmão, minha irmã? Ser um idoso num asilo, por exemplo, no asilo, sem ser, de repente, visitado, ou até mesmo um presidiário, um recluso, né? Sem visita. E eu estava pensando até nas palavras de Jesus, quando ele disse, estive com fome e me deste comer. Tudo bem. A pessoa que está com fome quer comida. Estive com sede e me deste beber. Vou até ler aqui para não errar.
É Mateus 20, Mateus 25. Ele disse assim: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Aí eu prestei atenção muito nisso aqui. Enfermo e me visitastes, preso foste me ver. Às vezes, o Lucas, ele liga para mim e diz assim: pai, foi muito bom o senhor ter vindo aqui. Foi muito bom o senhor ter vindo aqui. Foi muito bom conversar com o senhor. Fico com uma hora com ele conversando. Eu fico pensando o quanto é precioso para essas pessoas alguém lá visitar, conversar. Eu que estou livre, posso andar, posso sair. Às vezes eu fico aqui em casa só, fisicamente, e fico às vezes pensando, puxa vida, conversar com fulano, conversar com ciclano, com beltrano. Aí fico conversando com um no WhatsApp, com outro e tal. Mas quando você tem assim uma pessoa para conversar, você olha nos olhos assim, conversa, que você vê a reação da pessoa, aquilo que você está falando, ela também, porque às vezes por mensagem não conseguimos expressar aquilo que gostaríamos. Estou pensando que a nossa próxima ação solidária no mês que vem seja pensando em idosos que estão em asilos e quem sabe também em reclusos presos. Vamos deixar o Espírito Santo agir, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço e uma excelente noite. Abraço.